Fala, oficineiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Oficinas Lúdicas e a mais um vídeo do quadro Oficinas Responde. E o Oficinas Responde de hoje é sobre um assunto que está em voga. É um tema que, graças a Deus, as escolas estão prestando mais atenção nele e os professores estão querendo aprender mais sobre isso, que são as metodologias ativas. Mas muita gente ainda fica confuso em saber o que é metodologias ativas e principalmente saber como aplicar essas metodologias. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui é um vídeo introdutório, mas eu vou fazer vídeos específicos sobre cada uma das metodologias que eu vou falar aqui, sobre outras que eu não venho a falar também, explicando como aplicar, dicas para aplicação, dicas de uso de jogos dentro dessas metodologias ativas, porque a aplicação de jogos dentro da educação pode ser incorporada nas várias metodologias que eu vou citar aqui. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica ligado até o final desse vídeo e também se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos que eu vou fazer dentro desse tema. Para a gente entender o que é metodologia ativa, nós precisamos entender um pouco do contexto histórico e do contexto educacional que veio de anos até chegar ao que a gente tem hoje dentro da educação. E eu ouvi um palestrante falar uma vez, eu achei isso interessante, ele fez uma ilustração, uma analogia. Imagina alguém do século XIX chegando no nosso mundo do século XXI, pegou lá uma máquina de teletransporte e veio parar aqui. Imagina o que essa pessoa vai achar do nosso mundo. Primeiro, a tecnologia mudou completamente. Ele vai ver as pessoas olhando para uma telinha no meio da rua e vai ficar sem saber o que é aquilo. Vai ver computadores de última geração e vai ficar sem saber para que serve isso também. Vai olhar o mundo e vai estranhar completamente, achar que tá em outro planeta praticamente. E ele chega numa sala de aula e quando ele entra na sala ele fala: ah, pelo menos isso aqui tá ok. Ele vê lá um computador, um data show, que ele não sabe muito bem o que é, mas tá ali projetando alguma coisa no quadro que ele já reconhece, apesar de ser branco agora. As cadeiras estão enfileiradinhas, bonitinha, como ele sempre viu também. Ele fala: esse ambiente aqui tá mais parecido com o que eu já reconheço. A realidade mudou, as pessoas mudaram e o conceito de criatividade e de tecnologia é outro. Mas a escola ainda continua igual. E quando eu falo a escola ainda continua igual, de novo, não estou generalizando, eu odeio generalizações. Existem escolas que estão abrindo os olhos para uma nova metodologia, para uma nova forma de ensino. Aliás, de ensino não, de aprendizagem. A escola precisar mudar, o ambiente educacional precisar mudar. Quando a gente fala de ambiente educacional, não estou falando mais só de escola, estou falando de família, estou falando de ambiente cultural dentro da sociedade. Isso é um fato. Mas por que não mudou e o que precisa mudar? O conhecimento das pessoas sobre para que as pessoas aprendem. Na época da Revolução Industrial, que foi que trouxe o conceito pra gente da educação tradicional, as pessoas aprendiam para o mercado de trabalho, que era um mercado de trabalho voltado para a produção, voltado para a maquinaria, voltado para a indústria que estava surgindo, que estava em voga naquela época. Então a educação precisava seguir o mesmo padrão, preparar as pessoas para aquele tipo de trabalho. Um tipo de trabalho mecanicista que funcionou naquela época. As pessoas saíam das escolas preparadas para aquilo, para fazer aquilo ali dentro das fábricas, das indústrias, das produções. Mesmo dentro das indústrias, o pensamento, a ideologia é outra. Então, para que as pessoas aprendem hoje? Para o mundo e a realidade que elas vivem hoje, que não é mais o mundo e a realidade da Revolução Industrial. Antes, o professor ele detinha o conhecimento porque era difícil para o aluno obter esse conhecimento de outras formas. Eu ainda peguei a época da enciclopédia. Eu tenho 30 anos de idade, mas ainda consultava enciclopédia porque em casa não tinha computador. E eu lembro como se fosse hoje de eu ter que entregar um trabalho para o professor e de eu escrever o trabalho no papel pautado
pegar as ideias da enciclopédia e escrever tudo, e quando eu chegar pro professor e entregar para ele dizer, não, o trabalho tinha que ser digitado. E eu lembro de eu falar, mas professor, eu não tenho computador em casa, aonde eu vou digitar? Hoje a informação está ao alcance de um clique. Se você me perguntar qualquer coisa, eu vou aqui no tio Google e ele responde para mim. Então o professor, ele não é mais o detentor do conhecimento. O detentor do conhecimento é a internet. E o indivíduo pode procurar aqui o que ele quiser. Basta ele saber filtrar o que ele vai achar aqui. E esse também é um dos papéis do professor hoje. O professor não detém mais o conhecimento. O professor é responsável, como diz o Rubem Alves, de estimular o espanto, a inteligência e a curiosidade do aluno. O professor não é mais necessário para ofertar o conhecimento. Quem vai buscar o conhecimento é o próprio aluno. Isso é a base para as metodologias ativas. A gente conhece uma pirâmide chamada Pirâmide da Aprendizagem, de William Glasser, em que foi feito um estudo sobre o aprendizado e foi constatado que o ser humano ele aprende mais se ele é ativo nesse processo. E essa atividade vem quando ele discute, aplica e ensina aquilo que ele recebe por conhecimento. As metodologias ativas, então, são baseadas nesses três princípios: discutir, praticar e ensinar. Todos os tipos de metodologias ativas que eu vou dizer para vocês aqui têm esses três princípios, esses três pilares, ainda que de forma indireta. Uma das grandes e mais conhecidas metodologias ativas é o ensino híbrido. O que é ensino híbrido ou blended learning? É quando o aluno ele não aprende só em sala de aula com o professor. Ele aprende na internet, ele aprende com livros, aprende com vídeos, aprende com filmes, com séries sobre determinado assunto. E a conversa com o professor é uma forma de aprendizado que surge através do diálogo, de aprendizado mútuo que ele tem entre ele e o professor e entre ele e os colegas de turma. E aí eu vou fazer um vídeo específico falando sobre formas de como aplicar o ensino híbrido, que são formas muito similares também de aplicar uma outra metodologia ativa que é chamada de sala invertida ou flipped classroom. No modelo tradicional, o professor ele passava o conhecimento e dava atividades para você fazer em casa para que esse conhecimento fosse treinado na sua memória. Na sala invertida acontece o inverso. E isso favorece com que o tempo de aula seja muito mais aproveitado. Na sala invertida, o professor passa instruções, materiais, formas de encontrar tema que ele quer aplicar com os alunos. Os alunos estudam isso e eles mesmos buscam essas informações e aprendem sobre aquilo de acordo com a sua realidade. Quando ele vai para o professor, conversar com o professor e com os outros colegas de turma, ele vai para lá já com a bagagem, já com o que ele estudou. Então a conversa fica muito mais produtiva, as perguntas que o aluno faz ficam muito mais complexas, porque ele já sabe do que está falando. É importante que você preste atenção que eu estou sempre aqui falando de aprendizado mútuo e de diálogo. Na sala invertida é importante que o professor preste atenção que não é ele o detentor do conhecimento. O aluno vai até ele, até o professor, para ele ser um facilitador desse processo dentro da sala invertida e dessa metodologia que precisa, eu acho, ser aplicada em tudo que a gente fizer. É que o aluno ele precisa falar, ele precisa perder o medo de expor a sua opinião, porque é expondo a sua opinião que ele cria a argumentação. E é dentro da argumentação, dos seus pressupostos, da sua história, que ele vai construir esse processo de aprendizado. Inclusive, dentro da sala invertida, a gente pode ter a aplicação de outra metodologia ativa, que é a educação por pares. O que é educação por pares? O aluno tem esse processo anterior de estudo individual, de pesquisa, de busca do conhecimento, e quando ele vai para o meio dos colegas e junto com o professor, eles fazem um debate, eles tiram dúvidas primeiro com o professor e com os outros colegas, formam duas equipes ou mais de uma equipe e
ocorre o debate, não é uma aula comum. Ele vai criar essa argumentação que eu falei junto com a sua equipe, então as opiniões vão ser diferentes, eles vão poder ter mais riqueza de informação, e esse debate entre uma equipe e outra acontecendo favorece também a absorção de todo o conhecimento que eles adquiriram em uma simples pesquisa anterior. E a última metodologia ativa que eu vou falar aqui, que também é muito conhecida, está muito em voga, é a aprendizagem baseada em projetos. Alguns dizem aprendizagem baseada em problemas, mas uma coisa tem a ver com a outra, que é quando você cria uma situação dentro do contexto daquele aluno, você propõe um problema para aquele aluno resolver que seja verídico, e o aluno junto com os seus colegas vão precisar encontrar uma solução para aquilo. E aí eu sempre falo que uma boa aula que gera engajamento é uma aula dinâmica, desafiadora e contextualizada. E o contexto está dentro de forma direta nessa aprendizagem baseada em projetos. É quando você parte da sua realidade e a partir dessa realidade você busca o conhecimento de forma ativa e tenta encontrar uma solução para aquele problema que é real, que faz sentido, que está dentro do seu contexto. E os jogos entram dentro de todas essas metodologias ativas. O jogo pode estar dentro da aprendizagem baseada em projetos, tanto na aplicação dos jogos como em criação de jogos. A aplicação de jogos dentro da educação não é necessariamente considerada uma metodologia ativa, mas ela pode estar dentro de todas essas que eu falei. Então é isso, pessoas, eu espero que eu tenha te ajudado a desvendar mais um pouco desse universo das metodologias ativas. Eu vou fazer mais vídeos específicos sobre cada metodologia, como isso pode ser aplicado de forma prática dentro de sala de aula e fora de sala de aula também, em situações informais de ensino. Um abraço e fui!